turminha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor nessa aula de hoje. E por falar na nossa aula de hoje, olha só o nosso objeto de conhecimento aí na telinha para vocês. Lógicas comerciais na Antiguidade Romana e no mundo medieval. E no detalhamento, as principais rotas comerciais do século XIV. Tá preparado para essa viagem na história junto comigo? Então, vamos lá, vamos conhecer essas rotas comerciais. É isso aí, turminha. Hoje nós vamos conhecer as principais rotas comerciais da Europa durante o século XIV, tá? Mas é interessante a gente entender o que estava acontecendo na Europa também, tá? Essas rotas comerciais não é que elas surgiram ali no século XIV. Elas foram sendo constituídas ao longo do tempo devido a vários fatores que acabaram colaborando para a consolidação delas, e a gente vai analisá-las ali durante o período do século XIV, tá? Mas é importante que a gente entenda também o que estava acontecendo na Europa durante este período. Sabe por quê? Século XIV, século XV, são séculos ali de grandes transformações dentro da Europa. A Europa já está passando por um processo de transformação ali desde o século X, XI, XII, mas é no século XIII, XIV, XV que essas transformações se tornam mais evidentes devido a vários fatores que começam a atingir a Europa. São fatores naturais, são fatores causados pelo homem, e é isso que a gente vai entender aí, estes fatores. Olha só o que diz a nossa primeira cartela. Aí, durante o século XIV, muitas coisas importantes estavam acontecendo na Europa. Entre essas coisas, olha só, a gente tem aí a peste negra e menos pessoas também na Europa. Como assim, professor? Olha só, a peste negra foi uma doença chamada de peste negra que afetou muitas pessoas na Europa, causando a morte de muitas delas. Isso fez com que a população diminuísse bastante, o que trouxe problemas para a economia e para a vida das pessoas, tá? Estima-se, turminha, que mais de 1/3 da população europeia acabou morrendo aí durante este período em que a Europa foi atingida pela chamada peste negra, tá? A doença, só para a gente saber, ela era transmitida por pulgas de ratos infectados, tá? E essas pulgas, esses ratos, acabavam chegando na Europa através dos portos do litoral do Mediterrâneo, e a peste negra acabou se dissipando, ali, se disseminando por toda a Europa. A doença não poupou ninguém, tá? Isso também é algo muito interessante. A doença, ela atingiu servos, os camponeses, os nobres e até mesmo os cleros. O clero, sabe? As pessoas do clero que foram duramente afetados pela doença da peste negra. Principalmente porque era uma doença que era transmitida no ar, e como eles estavam ali sempre trancados em mosteiros, em conventos, foram duramente atingidos, tá? E aí, o que isso acabou ocasionando na Europa? Uma redução da população, né? Nós vamos ver a diminuição da população, e isso vai também trazer problemas para a economia e para a vida das pessoas, tá? Então, a peste negra e menos pessoas na Europa era um dos fatores que estavam acontecendo ali, dessas mudanças que a Europa iria começar a vivenciar a partir do século XIV, tá? Mas não é só isso também. A gente tem aí as guerras, olha só. Vai haver muitas guerras durante esse período. Guerras e briga entre países europeus, como a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra. Vamos ver, além disso, brigas dentro de cada país, o que deixou as coisas menos bagunçadas, tá? Entre os séculos XIV e XV, a gente vai ver aí vários conflitos também surgindo dentro da Europa,
como a Guerra dos 100 Anos, como a gente já sinalizou aqui, a Guerra dos 100 Anos, que foi este conflito entre a Inglaterra e a França, que vai acontecer ali entre 1337 a 1453, por interesses políticos e disputas territoriais. Esses dois países vão acabar entrando em conflito. Isso vai provocar ali grandes transformações dentro da Europa. Além disso, nós vamos ver conflitos internos também, brigas ali dentro de cada país, aonde vamos ver conflitos ligados principalmente às sucessões de tronos ao longo deste período. Na Inglaterra, por exemplo, a gente tem ali a Guerra das Rosas, que vai acontecer entre 1455 e 1485, que é motivada aí por questão de sucessão, então, do trono. Então, as guerras também vão estar presentes dentro da Europa e entre esses séculos 13, 14, 15, tá? E isso vai começar a mudar ali toda a estrutura da Europa que a gente conhecia até então. Mas vamos ver também mudanças ocorrendo na questão da cultura e arte. Olha só, mesmo com tantos problemas, a Europa viu um grande avanço na cultura e na arte, tá? As construções bonitas, como as igrejas góticas, foram construídas nesse período e também foram feitas muitas pinturas e esculturas incríveis, tá? Porque, mesmo com muitos desafios, a Europa testemunhou um grande avanço na cultura e na arte. Nós vamos ver grandes construções, este é um período também que vamos ver aí grandes igrejas sendo construídas, grandes construções e várias obras de artes importantes que vão ficar aí para a história e elas surgem neste período. Essas igrejas, essas pinturas, essas esculturas que surgiram neste período foram financiadas ali pelos reis, eram os reis que pagavam por essas obras, era a nobreza também, havia ali uma certa disputa em um determinado momento para ver quem podia mais, se era o rei, se era a nobreza, então muita coisa vai ser construída nessa disputa aí para ver quem pode mais. Vamos ver também a igreja sendo uma grande financiadora, principalmente dos grandes templos, das grandes igrejas dentro daquele contexto. O comércio próspero também, turminha, é um período marcado pela prosperidade comercial. E aí nós vamos ver, dentro deste contexto, surgindo aí uma nova classe dos comerciantes, né, que vão começar a se destacar, dando origem aí à burguesia mais na frente, e ela também vai ter um peso muito grande nessas obras, nessas grandes igrejas que são construídas, grandes templos, pinturas, esculturas. Então a gente vai ter aí uma influência grande também desse crescimento comercial dentro da Europa, certo? Vamos ver também as cidades, olha só. As cidades comerciais, como Veneza e Florença na Itália, que se tornaram muito importantes. Elas eram lugares onde as pessoas trocavam mercadorias e ideias. E isso ajudou a economia a crescer e as pessoas a ficarem mais conectadas, tá? Então a gente vai ver que o comércio começa a ficar mais forte em algumas cidades e aí algumas começam a se destacar, como aqui, por exemplo, Veneza e Florença na Itália, que acabam se tornando muito importantes. E este comércio próspero que começa a surgir nessas cidades acaba contribuindo para o crescimento econômico da região e para o enriquecimento cultural, certo? Nós vamos ver ali que essas relações que começam a ser estabelecidas dentro dessas cidades começam a promover um contato com diferentes culturas e isso acaba também promovendo, fazendo com que as pessoas comecem a ficar conectadas, conhecendo culturas diferentes, práticas diferentes, costumes diferentes. Então, a gente vai ver isso também provocando transformações dentro da Europa. Então, só para a gente entender que este é um período de grandes transformações dentro da Europa, tá? Vamos ver também o feudalismo. Olha só, o feudalismo também passa por mudança. O jeito de governo chamado feudalismo estava começando a mudar. Os reis e rainhas estavam ganhando mais poder
e as pessoas estavam deixando de depender tanto dos senhores feudais. Isso trouxe algumas mudanças para a sociedade. Por quê? A gente vai ver que durante este período, o feudalismo já começa a apresentar aí o seu fim, já começa a passar por mudanças, apontando que logo, logo chegaria ao seu fim. Os reis, neste período, começaram a ganhar cada vez mais poder. Lembra que no feudalismo o poder do rei era descentralizado, estava na mão dos senhores feudais? A gente vai ver que durante este período aí, já no finalzinho aí entre os séculos 13, 14 e 15, os reis começam a concentrar cada vez mais o poder nas suas mãos, e a população passa então a se tornar menos dependente dos senhores feudais. E os reis acabaram conseguindo conquistar esse aumento do poder através da centralização do poder, a aliança e casamentos estratégicos. Vamos ver aí guerras e conflitos também que vão aumentar cada vez mais este poder do rei, fazendo com que as pessoas se tornem menos dependentes dos senhores feudais e agora o poder esteja sendo, aos poucos, concentrado na mão dos reis. Percebam que há mudanças acontecendo e essas mudanças vão refletir na Europa a partir de então. E aí a gente pode resumir da seguinte forma, olha só. Resumindo, o século XIV foi um tempo de muitas mudanças e desafios na Europa, mas também de avanços importantes na cultura, no comércio e na forma de como as pessoas eram governadas, certo? Como as pessoas eram governadas. E as rotas comerciais, que eram estes caminhos ou trajetos que conectavam diferentes regiões e civilizações, permitindo o comércio de mercadorias, ideias e culturas, e entre outras, tá? E essas rotas podiam ser terrestres ou marítimas e desempenhavam um papel crucial no desenvolvimento e conexão entre civilizações ao longo do tempo, certo, turminha? Então, as rotas comerciais vão ter uma importância aí também dentro deste contexto dessas transformações que a Europa está vivenciando neste momento aí entre os séculos 13, 14, 15, tá? Olha só, as rotas comerciais do século 14. As rotas comerciais do século 14 foram impulsionadas por uma série de fatores que contribuíram para o aumento do comércio e da interação entre diferentes regiões. Alguns desses fatores incluem demanda por bens exóticos, ou seja, havia na Europa essa demanda, essa busca, essas pessoas que estavam interessadas em comprar estes bens exóticos, tá? Houve uma crescente demanda por bens exóticos. Esses bens eram a seda, especiarias, porcelanas e tapetes que vinham de regiões distantes, como do Oriente Médio, Ásia e África. Então, havia na Europa pessoas que estavam querendo comprar esses produtos, tá? Quando a gente fala demanda por bens exóticos, demanda aqui, turminha, são as pessoas que estão interessadas em comprar estes produtos, tá? Havia, então, um grupo de pessoas que estavam interessadas em comprar estes produtos. E havia também interesse daqueles que queriam vender. Então, a gente vai ver as rotas comerciais sendo influenciadas por essa demanda por bens exóticos, tá? Isso incentivou, olha só, comerciantes a buscar novas rotas comerciais para atender a essa demanda, tá? Afinal de contas, tinha gente interessado em comprar estes produtos, tá? Outro motivo que vai impulsionar as rotas comerciais é o desenvolvimento de tecnologias de navegação. Avanços nas técnicas de navegação, como a invenção da bússola magnética e o aperfeiçoamento das embarcações, acabaram permitindo, olha só, que os marinheiros explorassem novas rotas marítimas e alcançassem destinos mais distantes,
com maior segurança e eficiência. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias ligadas aí à navegação acabaram permitindo com que marinheiros pudessem, então, explorar novas rotas marítimas e alcançar aí destinos cada vez mais distantes, de forma mais segura. Afinal de contas, agora eles tinham aí novas tecnologias que garantiam essa segurança. Vamos ver também o crescimento das economias urbanas, o crescimento das cidades iria impactar e trazer aí uma contribuição para essas rotas comerciais se fortalecerem cada vez mais. Olha só, o crescimento das cidades e das economias urbanas na Europa criou mercados consumidores. Como assim, professor? Criou mercados que consumiam estes produtos que vinham dessas regiões mais distantes. E esses mercados acabaram se tornando cada vez mais prósperos, incentivando o comércio de mercadorias de luxo e produtos manufaturados entre diferentes regiões, certo? Continuando, olha só, vamos ver também a expansão do Império Islâmico. A expansão do Império Islâmico durante o século VII criou uma rede de rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo Oriental, o Oriente Médio, a África e a Ásia Central. E isso também facilitou o comércio entre o Oriente e o Ocidente e estimulou o intercâmbio cultural e comercial. Tá vendo quando o professor fala que as rotas comerciais não surgiram ali no século XIV? Elas já vêm sendo constituídas ao longo do tempo, mas nós estamos olhando nessa aula como elas estavam dentro daquele contexto do século XIV, tá? Mas elas já vêm surgindo há um bom tempo, há bastante tempo atrás, tá? E a gente percebe isso aqui com a expansão do Império Islâmico, lá durante o século VII, que iria criar uma rede de rotas comerciais que ligava o Mediterrâneo Oriental, o Oriente Médio, a África e a Ásia Central, e isso acabaria facilitando o comércio entre o Oriente e o Ocidente, estimulando o intercâmbio cultural e comercial. Além disso, a gente vai ter riquezas e recursos naturais. Olha só, regiões como o Mediterrâneo, o Oriente Médio e a África eram ricas em recursos naturais, como ouro, prata, especiarias, tecidos luxuosos, que era justamente aquilo que os reis, os nobres e senhores feudais queriam comprar na Europa. Então, essas regiões elas eram ricas nesses recursos naturais, como ouro, prata, especiarias e tecidos luxuosos. E o comércio desses recursos impulsionou o desenvolvimento de rotas comerciais que conectavam essas regiões às economias europeias em crescimento, certo? Então, estes são alguns dos fatores que acabaram contribuindo aí para o surgimento e expansão das rotas comerciais. Olha só, esses fatores combinados contribuíram para o surgimento e expansão das rotas comerciais do século XIV, que desempenharam um papel crucial no desenvolvimento econômico, cultural e político da Europa e de outras regiões do mundo, tá? As rotas comerciais da Europa no século XIV. Olha só, as rotas comerciais movimentadas. Durante o século XIV, as estradas e os mares estavam movimentados com o comércio. As pessoas trocavam ali mercadorias valiosas como seda e especiaria e entre diferentes países, e ouro entre diferentes países e regiões. Vamos ter também as mercadorias de valor, que eram mercadorias negociadas nessas rotas, e elas eram muito valiosas e ajudavam a impulsionar a economia europeia. O ouro africano, galerinha, olha só, por exemplo, era muito procurado e ajudava a fortalecer o comércio na região. Também vamos ter as cidades que prosperavam, olha só. As cidades comerciais ao longo dessas rotas prosperavam, tornando-se centros importantes de comércio e cultura.
Elas eram lugares onde pessoas se encontravam para trocar mercadorias, ideias e conhecimentos. Você imagina que essas cidades eram lugares que recebiam pessoas de diferentes lugares do mundo que vinham ali dentro daquele contexto, né, diferentes lugares do mundo daquele período, que negociavam, faziam suas atividades comerciais, um comprava a mercadoria do outro, o outro vendia, e ali também havia essa troca de cultura, a pessoa via o que estava acontecendo na Ásia, o que estava acontecendo no Oriente, o que estava acontecendo na África, então era lugar ali de troca, de conhecimento, de ideias e também de mercadoria, tá? Em resumo, essas rotas comerciais durante o século XIV desempenharam um papel crucial no comércio e na economia da Europa, conectando diferentes regiões e impulsionando o intercâmbio de mercadorias e culturas. E as rotas comerciais do século XIV foram muito importantes e se desenvolveram por várias razões, tá? A gente vai ter várias razões que acabaram colaborando para o desenvolvimento dessas rotas dentro da Europa, dessas rotas comerciais, tá bom? Olha só, a Rota da Seda Antiga era uma grande estrada que conectava lugares distantes como China e países do Mediterrâneo. Nessa estrada, as pessoas trocavam coisas legais, como seda, especiarias e outras mercadorias. Olha só, o professor tem aqui um mapa que mostra aí essa antiga Rota da Seda, aonde a gente vai ver essa rota conectando pessoas de diferentes partes do mundo, né? Vamos ter também, olha só, a rota da expansão islâmica, tá? A expansão islâmica, que também contribuiu com o surgimento dessas rotas comerciais, tá? O Islã acabou se espalhando, criando um império gigante que ligava muitas regiões. Isso facilitou o comércio entre os países do Oriente Médio, África e Europa. Olha só aqui nesse mapa a expansão islâmica. Essa parte cor-de-rosa todinha que a gente tem no mapa foi aí a expansão do islamismo, e isso acabou incentivando as relações comerciais com a Europa, porque eles vão ter ali as suas rotas comerciais e isso também vai acabar se refletindo nas rotas comerciais que vão surgir, nas trocas comerciais que vão surgir aí com a Europa, tá? Nós vamos ver também o surgimento, olha só, das cidades comerciais que vão crescer cada vez mais. Veneza, Gênova e outras cidades acabaram se tornando muito ricas graças ao comércio. Elas eram como grandes feiras onde as pessoas trocavam de tudo, desde tecido até ideias e culturas, tá? Então a gente vai ter as cidades se tornando aí algo importante dentro deste contexto. Vamos ter também, olha só, a gente vai ter as descobertas geográficas. Antes das grandes viagens de navio, olha só, os europeus já exploravam os oceanos em busca de coisas interessantes no Oriente. E isso ajudou a criar novas rotas comerciais pelo oceano, tá? Então as descobertas geográficas vão trazer aí uma grande contribuição e incentivar aí o desenvolvimento dessas rotas comerciais. Temos também as economias regionais crescendo. As economias estavam crescendo em muitos lugares e as pessoas queriam mais coisas legais para comprar. E isso fez, turminha, que o comércio internacional se tornasse ainda mais importante, tá? Resumindo, olha só, as rotas comerciais do século XIV foram muito importantes porque facilitaram a troca de mercadorias e ideias entre diferentes partes do mundo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural de muitas regiões, certo? Então, vamos conhecer aí as principais rotas comerciais durante este período. No século XIV, as pessoas tinham estradas especiais para trocar coisas importantes. Essas estradas eram como grandes caminhos que ligavam diferentes lugares em todo o mundo. Elas eram muito importantes porque permitiam que as pessoas trocassem coisas
como roupas bonitas, temperos saborosos, né, que eram as especiarias que o professor tanto fala, e até mesmo, turminha, ideias e conhecimentos. A gente tem aí a antiga Rota da Seda, que essa é uma das rotas comerciais mais antigas. Ela ligava o Oriente, onde se faziam coisas legais, como a seda. A seda só era fabricada no Oriente. Então a Europa só tinha seda que vinha dessa região do Oriente, aonde as pessoas queriam comprar estes produtos especiais. Foi uma estrada incrível que não só ajudou o comércio, mas também na troca de culturas e religiões. Certo, turminha? A gente ainda vai ter, olha só, a Rota do Mediterrâneo, que conectava cidades importantes ao redor do mar Mediterrâneo. As pessoas trocavam de tudo nessa rota, desde roupas bonitas até temperos e metais preciosos, como o ouro, a prata, e isso fez com que essas cidades crescessem muito e se tornassem lugares importantes para a cultura e o aprendizado, tá bom? Então a gente tem aí também a Rota do Ouro, turminha, olha só. Era outra estrada muito legal que ajudava no comércio do ouro africano, que era muito valorizado na Europa e no Oriente Médio. E isso ajudou a desenvolver muitas sociedades africanas, certo? Também vamos ter a Rota do Mar do Norte, usada por comerciantes do norte da Europa. Ela conectava os portos do Mar do Norte a lugares importantes, como o Báltico e a Europa Oriental. Por meio dela, as pessoas trocavam grãos, pele e muitas outras coisas importantes dentro daquele contexto, tá? A gente ainda vai ter a Rota do Mar Índico, que conectava os portos do Oceano Índico a lugares como Índia, China, África Oriental e Golfo Pérsico. Essa rota foi crucial para o comércio de especiarias, seda e porcelana, ajudando também a desenvolver cidades portuárias prósperas e influenciando profundamente a cultura e a política dessas regiões, tá? Então a gente vai ver que essas rotas comerciais foram essenciais para o intercâmbio de bens e ideias entre diferentes partes do mundo, contribuindo para o desenvolvimento econômico, cultural e político de muitas sociedades durante o século XIV. Só para a gente ter uma ideia do quanto essas rotas foram importantes. Mas não para por aí, olha só. Além disso, essas rotas comerciais não só ajudavam na troca de coisas, mas também permitiam que diferentes culturas se conectassem e compartilhassem ideias, histórias e até mesmo comidas. Foi uma época muito interessante, cheia de aventuras e descobertas, tá? Tudo isso acontecendo ali durante o século XIV, tá? Século XIII, XIV, XV, são esses períodos aí que vamos ver essas rotas comerciais se consolidando, tornando-se cada vez mais importante e trazendo esse impacto, essa mudança para dentro da Europa, mexendo ali com os costumes, com as tradições, com o conhecimento, com as práticas, com a forma de vestimento, enfim, acaba influenciando muito a Europa, provocando cada vez mais transformações, tirando a Europa daquele mundo feudal e levando agora ela para dentro de um novo contexto, uma nova organização social, e isso vai ter uma influência, claro, de outros fatores, mas também dessas rotas comerciais que vão trazer um impacto significativo para dentro da Europa. Só que isso, turminha, a gente vai deixar para uma próxima aula, porque a gente encerra a nossa viagem nessas rotas comerciais aqui. A gente se encontra aí numa próxima aula.